Oi, pessoal! Bora fazer bolo. Eu tenho uma encomenda de um bolo Polpare. É festa na piscina, tá? Um bolinho de 2 andares bem lindinho. Hoje é quinta-feira, 20, hoje é 23, né? Eu acho. 22 ou 23, mas acho que é 23. 23 de maio. Essa cliente, ela é fã do bolo de noiva pernambucano. Aqui o pessoal chama bolo de ameixa, bossa nova, enfim. Eu só faço esse bolo agora pra corte, tá? Eu não faço mais ele decorado. Tem alguns motivos que eu posso ir falando futuramente. E aí eu vou fazer um bolo de corte pra ela e vou fazer o bolo recheado de andares. Eu vou gravar pra vocês. Eu vou bater o bolo agora, quinta-feira, porque é pra sábado de manhã. Então assim, ele é um bolo grande, passa em média umas 3 horas no forno e ele só vai estar frio amanhã. Então amanhã eu coloco a coberturazinha nele e no sábado de manhã já vai estar pronto, tá? Então vem comigo. Aqui eu tenho a ameixa que eu coloquei no fogo com uma xícara de açúcar e coloquei água até cobrir e deixei ferver por uns 10 minutinhos. Essa receita eu aprendi logo que eu cheguei aqui no sertão. E é uma receita que o bolo fica bem úmido, fica bem molhadinho, bem suculento, dura bastante tempo fora da geladeira. Eu vou ensinar pra vocês, eu sei fazer ela de várias formas que eu vou explicando aqui. Mas essa foi a forma que eu mais gostei, que deu mais certo, que eu acho mais saborosa, que eu me adaptei, tá? Se você faz de uma forma diferente, não tem nenhum problema, tá? Se você não usa os mesmos ingredientes, se você, beleza, não faço assim, não gosto de usar essa margarina, tá tudo certo, não tem nenhum problema, tá? Você pode fazer do seu jeito, se você faz é bom e dá certo, tá ok. Se você quiser testar essa forma, eu também vou ficar feliz, né? Eu acredito que vai dar certo, porque realmente é muito bom. Eu fiquei conhecida nessa região todinha, que cresci na confeitaria com essa receita. Eu sou muito grata a Deus por essa receita. Eu vou passar pra vocês com todo o carinho do mundo. Antes eu vou mostrar pra vocês a forma que eu vou colocar, tá? Pra essa receita. É uma quadrada de 30 centímetros, tá? Por 10 de altura. Se fosse uma redonda, eu ia colocar numa de 32 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Ele é um bolo que não cresce muito. Quando tá no forno ele até cresce um pouquinho, mas ele desce porque a massa é bem pesada, então não vai recheio, lembrando. Eu vou colocar na descrição aqui a metade da receita, metade dessa receita. E essa aqui eu vou fazer para essa forma, tá? Vai dar cheinha, cheinha e vai servir 60 pessoas, porque é um bolo bem fácil de cortar, bem tranquilo, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui nesse bowl, nessa bacia, 500 gramas de açúcar. Já vou explicar o açúcar. É muito açúcar? Não é, gente. É um bolo para 60 pessoas. Que não vai recheio, tá? Não vai 3, 4 quilos de recheio aqui, tá? Então não é um bolo muito doce. Eu vou virar a câmera, tá, pessoal? E vou narrar o vídeo porque tá um barulho, tá vendo? E tem muito barulho de fundo e fica complicado, né? Gravar assim. Então eu vou virar a câmera e vou narrar pra vocês tudo bem direitinho, tá bom? Numa bacia, eu vou colocar 500 gramas de açúcar. 500 gramas de açúcar é basicamente 2 xícaras de açúcar. Açúcar normal, tá? 1 quilo de margarina. Eu gosto de usar essa delícia para esse bolo específico, porque normalmente eu utilizo medalha de ouro, né? Nas minhas outras receitas. Medalha de ouro tem 80% de lipídios. Mas para essa receita eu gosto de usar essa delícia. 10 ovos. Meus ovos são bem novinhos, porque eu já compro direto do o rapaz que me fornece, né, ele tem uma granja aqui na minha cidade, então os ovos são bem novinhos. 10 ovos, vai quebrando de um por um, tá? Pra não ter risco de ter um estragado. Eu quebro de dois em dois porque meus ovos são novos. Nescau, eu compro esses pacotes, tá? Eu vou utilizar 400 gramas de Nescau mais 35 gramas de cacau 100%. Se você não gosta de Nescau, pessoal, não tem nenhum problema. Pode utilizar cacau 33%, tá? Eu aprendi a fazer com Nescau, fica muito, muito bom. Eu coloco o cacau para dar mais uma corzinha, mais uma potência, né? Que o Nescau ele é mais clarinho e ele tem um pouco mais de açúcar. Mas se você não gosta, tá tudo certo, tem problema nenhum, tá? E eu vou bater na batedeira por 10, 15 minutos, de 10 a 15 minutos. Eu bato nessa batedeira de mão, pessoal, até porque essa bacia ela não é tão pequena, não sei no vídeo, talvez não dê pra ter muita noção, mas ela é uma bacia grande, tá? E ela ainda tá pequena pra essa receita. Essa bacia é a que eu faço meia receita. Por algum motivo eu esqueci, acabei pegando ela. Eu vou batendo, ó. Acelerei, né, pessoal? E dei os cortes porque é muito tempo, né? Eu bato em 12 minutos e ela fica assim, ó. Fica um pouquinho mais clarinho, né? Cresceu, fica esse creme. Depois que bater os 10, 15 minutos, você vai acrescentar 1 quilo de farinha de trigo, tá? Com fermento. Nessa receita é a única vez que eu uso
farinha de trigo com fermento. E você peneira, vai peneirando, tá? É importante peneirar porque às vezes tem gruminhos, às vezes. Enfim, aconselho sempre peneirar. Vou peneirando, vou mexendo com a colher. Eu tô acelerado um pouquinho, porque senão o vídeo vai ficar. Já ficou grande esse vlog, tá? Eu espero que vocês assistam até o final. E aí você vai mexendo sem nenhum problema, tá? Ó, pessoal, essa foi a receita que eu aprendi, que eu cresci, que eu fiquei conhecida aqui na minha região. Eu tô passando pra vocês com todo carinho. Se você faz diferente, não tem nenhum problema, tá? Se você não quiser colocar algum ingrediente, tá tudo certo. Eu só tô passando a receita que eu trabalho há bem mais de 15 anos, tá? E que pra mim deu super certo. E se você quiser fazer pra testar, eu acredito que vai dar certo também. E aí vai misturando, pessoal. Tá vendo? A bacia já tá quase cheia. Eu utilizo esse vinho, Moscatel Imperial. Ele tá escrito licoroso e doce. Eu utilizo o precioso também, vou colocar a imagem do precioso aqui na tela para vocês verem. Eu utilizo ou um ou outro. Mas você pode utilizar qualquer vinho, não tem problema não, o álcool vai evaporar. O que vai ficar é só o cheirinho o saborzinho do vinho, fica o cheiro também, tá? Mas o álcool evapora. E também não utilizo uma grande quantidade. Para essa quantidade aí, que é bastante bolo, tá? Ele rendeu 7,5 kg de bolo, sem a cobertura, sem uma açuquinha. Eu utilizei 300 ml, tá? Então, assim, não vai muito vinho. Se você for fazer essa meia receita que tá aqui na descrição, você vai utilizar 100, 150 ml de vinho. E aí, misturei, coloquei um leite condensado. Se você não quiser colocar o leite condensado nele, não vai é, dar muita diferença, mas desde o início que eu utilizo, eu gosto do resultado que fica. Nessa baciazinha aí tem 1 kg de ameixa, aquele ameixa que eu mostrei, bate no liquidificador, né, o doce, e 600 gramas de goiabada, tá? Eu também bati a goiabada porque foi aquela de pote, tipo a cascão. Mas pode ser a cremosa também, tem nenhum problema. Você pode substituir essa ameixa, pessoal, por ameixa em caldas, tem nenhum problema. Utiliza 2 latas, tá? Tira o caroço e bate com a calda, que também dá o mesmo efeito, tem problema nenhum. Eu utilizo ou assim o doce ou ela em calda. Depois que misturou tudo bem, eu vou pegar 300 gramas de frutas cristalizadas, 300 gramas de uva passa, coloco um pouquinho de farinha de trigo. Aí eu acho que eu até coloquei um pouquinho demais. Também aí não tem 300 gramas. Aqui não tinha mais, tá? Mas 300 é suficiente. Passei na peneirinha para tirar o excesso. E vou colocar na forma. Essa forma é uma forma de 30 centímetros de diâmetro, tá? Por 10 de altura. Coloco a massa fica linda, super cheirosa. E vou espalhando as frutas, tá? Essa farinha que eu coloquei faz com que a fruta não afunde. Ela vai ficar no mesmo lugar que eu tô colocando. Por isso que eu tô colocando em camadas para ficar por todo o bolo. Se você quiser deixar as frutas de molho, as frutas no vinho, depois bater e misturar na massa, também não tem problema não, dá certo. Fiz muito assim. Mas esse jeitinho que eu tô mostrando foi o jeitinho que eu me adaptei, que eu achei que ficou melhor, que eu gostei mais do resultado final, tá? Mas se você faz desse jeito e deixar as frutas de molho, depois bater no liquidificador e acrescentar na massa, dá certo também. O sabor vai ser o mesmo, independente. Se você fizer assim ou se você colocar de molho, o sabor é o mesmo, tá? Aí eu vou colocando, tava acabando já as frutas, infelizmente. Eu achei que eu tinha, tá? Mas era pouca, mas deu certo, tá? E aí vou colocando, o mesmo processo, faz uma camada e coloca. E aí você pode deixar a forma cheinha, não tem nenhum problema não, tá? Ele é um bolo que ele vai crescer um pouquinho no forno, mas ele volta e vai ficar desse mesmo tamanho, ou talvez até desça um pouquinho, porque a massa é muito pesada. Vou cobrir com papel alumínio e vai ficar no forno por mais ou menos 3 horas. Ó, pessoal, o papel alumínio ele é importante porque esse bolo ele vai ficar umas 3 horas no forno, ou talvez até mais. É um bolo grande, tá? Não é um bolo pequenininho, uma massa pesada. Demora um pouco mais a cocção dele, né, pra assar. E o que acontece? Se colocar sem o papel alumínio, uma massa exposta 3 horas no forno, ou mais de 3 horas, ela vai ressecar, ela vai queimar a parte de baixo e ou a parte de cima e a parte de baixo vai ficar crua. E deixa o bolo assim mais úmido. Quando eu tiver pronto, eu vou mostrar pra vocês levantando o papel alumínio, que vai estar bem molhadinho aqui, tá? Então, sim, é importante. Outra coisa, eu não asso esse bolo aqui em casa, tá? Não compensaria, na verdade, não daria prejuízo, porque é muito tempo de forno. O pai dos meus filhos, meu ex-marido, ele vai assar pra mim na padaria deles, eles têm uma padaria aqui na cidade, e aí ele assa pra mim sem nenhum problema, tá? Ele assa e quando tá pronto eu vou pegar lá e quando tiver assadinho eu mostro pra vocês. Eu vou perguntar pra ele quanto tempo ele vai deixar no forno, tá? E aí eu passo o tempo que ficou no forno. Mas se você for fazer na sua casa, assa no forno 180 graus, coloca o papel alumínio também, tá?
Essa receita que tá na descrição, você vai colocar ele numa aro 24, tá? Se você não quiser tão alto, pode colocar até no 25, 26. Mas aí quanto mais alto, mais tem umidade a massa, tá? Se você fizer ela muito fininha, não tem espaço, né, pra ter tanta umidade, a massa. Pessoal, vamos decorar o bolinho agora, da mesma cliente, esse bolo de noivo pernambucano que eu acabei de bater. É um bolinho popari, tá? É um tamanho pequeno, que é o meu menor tamanho de bolo de andar do cardápio. A gente vai decorar, fazer os detalhezinhos e depois eu vou cobrir com glacê mármore, tá? O bolo do noivo pernambucano aí eu gravo direitinho e vou explicando melhor pra vocês. Esse é o menor tamanho de bolo dos andares do meu cardápio, mas é um bolão, tá vendo? Tá bem alto. Massinha branca, tem receita no vlog anterior a esse, o que tem o vlog. O recheio é ninho com abacaxi, tá? Eu cozinho o abacaxi no fogo, faço o brigadeiro de ninho um pouquinho mais consistente, porque abacaxi solta água e é bolo de pasta americana. E vou fazendo essa blindagem. Ele tá com 17, 18 centímetros de altura. Tem receita dessa ganache aqui no canal já. Eu faço assim a mão livre, por questão de costume mesmo. Vou passando camadinhas, espero secar, passo a camada seguinte. Aqui no meu ateliê ele tem ar-condicionado, então seca bem rapidinho, tá? Eu faço essa blindagem com o bolo bem gelado. Diferente de quando eu vou fazer a espatulagem. Aí sim, eu faço com o bolo sem estar gelado, né? Eu tiro ele antes. Mas para fazer a blindagem, não. Eu preciso do bolo geladinho para ele fazer essas camadas, endurecer, a gente deixar o bolo bem certinho. Eu moro no sertão do estado de Pernambuco. Quando eu não tinha ar-condicionado no ateliê, quando eu não tinha meu ateliê e trabalhava na minha cozinha, o bolo não suava muito, porque aqui é muito quente, muito seco, tá? Mas se você fizer ele for suando, depois que você terminar ele suar, é só você secar com um papelzinho toalha a aguinha do bolo, essa aguinha também pode servir de cola, não tem nenhum problema não. E cobrir com a pasta, tá? Aqui ele não chega só porque o ar-condicionado, ele regula a temperatura, ele deixa o ambiente mais seco, então ele não fica suando. Pessoal, eu preciso que vocês perdoem minha voz, parece que eu tô gripada, né? Na verdade é só alergia, porque é muito cedo, eu sempre... Nunca tenho tempo durante o dia para narrar os vídeos, tem muito barulho e como é muito cedo, eu sempre acordo assim, com o nariz um pouquinho irritado, com alergia, a voz fica desse jeito. Mas essa mamãe confeiteira que trabalha, que limpa a casa, que limpa ateliê, que faz bolo, que atende cliente, que faz tudo, o marketing todo, grava e narra, acaba que fica sem tempo. Por isso que eu tô demorando a soltar esse vlog, por falta de tempo para narrar mesmo. E pessoal, eu vejo que o bolo tá bem certinho, tá? Quando tá bem, bem certinho, ele já tá sequinho assim, ó. Fica bem esbranquiçado, ficou assim, bem lindinho. Esse é o bolo de cima, o aro 14, também tá com 17 centímetros de altura e já tá aí prontinho. Eu pulei essa parte porque é o mesmo processo. Essa pasta tem receita aqui no canal também, tá, pessoal? Eu já faço há muito tempo morando aqui, a cidade muito pequena, 4.000 habitantes. A cidade sem saída, fonte de emprego é só prefeitura. Então, tudo que eu puder diminuir os custos e deixar meu bolo com a qualidade, eu faço. E eu gosto de fazer minha pasta porque eu deixo ela no ponto correto que eu gosto para trabalhar, para fazer minhas modelagens. Então, eu realmente prefiro fazer. Abro, jogo em cima do bolo, eu cubro de forma tradicional mesmo, vou alisando. Tá vendo aí? Não tá tão acelerado para vocês verem. É, só ir ajustando com a mão, vai levantando a pasta, tira as bolinhas de ar. Na maioria das vezes eu prefiro furar. Meus bolos são bem altos, também tem que subir um pouquinho a pasta para acabar não rasgando a quina. Alto e bem quinadinho tá diferente de um bolo de 10 centímetros, que tá mais arredondado as quinas, né? Não corre tanto risco. Nesse meu caso, que tá bem quinadinho, eu preciso ir subindo a pasta para não acontecer de rasgar. Esse azul é o azul anis da Mix. Tá passando uma moto aqui na rua que eu tô na sala narrando o vídeo. É azul anis da Mix, é que eu coloquei ele um pouquinho mais forte para ficar parecido com a inspiração. Tô fazendo as quinas, eu gosto de bolo bem quinadinho, acho que fica bem bonito, tá vendo? É só encostando uma espátula na outra, não tem muito segredo. As quinas é bem rapidinho, tá? É rapidinho, 2 minutinhos você faz as quinas de um bolo. Mesmo que eu acelere, independente de acelerar ou não, é bem rapidinho, porque é bem fácil de fazer. No início você pode ficar com um pouquinho de medo, é, mas com o tempo você vê que é bem tranquilo, bem rapidinho. E aí faço as quinas, se sobre rebarbas eu vou cortando com a tesourinha e fica assim, bem lindão. O rosa é rosa chiclete da Iceberg. Esse barulho que vocês estão ouvindo no fundo é a gatinha da minha filha, que fica perturbando aqui, sobe e faz barulho. Rosa da chiclete da Iceberg, ele é um rosa bem forte, tá? Quanto mais você coloca e demora um tempinho assim, descansar, ele vai ficando bem forte.
E aí o processo é o mesmo, abro, jogo em cima dos bolos e vou ajustando com as mãos. Eu acho o bolo muito pequeno, assim, bem mais difícil de fazer esse processo. É mais fácil com o envelopamento, os pequenos. Vou quinando, acelerei para o vídeo já tá grande, né? O processo é o mesmo do outro. Faço as quinas, subindo rebarbas, eu vou cortando, aí vou fazer a sobreposição. Isso rosinha que vocês estão vendo é pasta americana, CMC e água para fazer a colinha e colar o bolo. Bom dia, pessoal. Hoje são 25 hoje é hoje 25, é um sábado. Eu cobri o bolo ontem e montei como eu mostrei. E agora a gente vai fazer os detalhes. Meu irmão fez umas coisinhas. Eu já decorei bolo hoje, agora são 7h20. E eu já decorei um bolo, já recheei bolo, já fiz algumas coisas e agora eu vou fazer os últimos detalhes, finalizar o bolo e cobrir, fazer o glacê mármorezinho, que é uma açuquinha de limão, para cobrir o bolo de noiva e vou mostrar pra vocês. Vocês têm pedido bastante, tá? E fica aqui nesse vídeo até o finalzinho que você vai ver como que eu faço. Meu irmão já fez umas coisinhas, tá vendo? Mas aí eu vou mostrar pra vocês como é que faz. É tudo bem simples, poupar é um tema muito bom pra trabalhar, porque as modelagens, os detalhes são fáceis pra você fazer, tá bom? Tinha o númerozinho 9, né? A idade, a mamãe pediu pra colocar a idade e eu esqueci de fazer no dia anterior, que eu cobri e montei ontem, né? Eu tô abrindo a pasta, eu coloquei bastante CMC nessa pasta. Tem números que é super tranquilo, porque quando você coloca o palito, ele já fica estruturado, né? Outros, no tipo número 5 é bem mais complicado, número 3 porque o palito não sobe no número todo. Meu irmão desenhou, ele tá passando aí atrás, e eu tô recortando, porque eu não tenho todos os cortadores que eu tenho às vezes é muito pequeno para ficar em topo de bolo, e eu só recorto com a lâmina de estilete. Tendo papel, pessoal, e coragem, boa vontade, você consegue fazer os desenhos e não precisa ter todos os cortadores. Aí cortei, tá vendo, ó? Usei o marcadorzinho para ficar bonitinho, porque na expressão também tinha. Peguei o bicozinho e fiz o furinho do meio, porque cortar um furinho aí é bem complicado. E com o bico dá super certo. E coloquei o palito e rapidinho ele ficou sequinho, tá vendo? Número 9. Vou mostrar como que eu fiz, ou como é que a gente pode fazer a boia. Tá vendo? Faz só uma cobrinha e faz a emenda. Nessa emenda aí você vai colocar os detalhezinhos, que geralmente tem nas boinhas. Essa é a boinha que fica com o nozinho, né? Aqueles macarrãozinho. E aí só dá um nó, tá vendo? Agora a tua pasta precisa ter bastante CMC. Tá bem estruturada, senão tu não vai conseguir fazer. E quando for fazer a boinha, faz a cobrinha cheinha, pra não parecer uma boinha murcha, tá? Bora fazer um solzinho, tá vendo? Cortei dois círculos, um maior e um menor. Pega um bico de confeitar e vai fazendo esse processo que eu tô mostrando aí, então ele vai cortando. E aí fica o sol bem bonitinho, ó, pessoal. Que bonitinho, super fácil ajeitar as rebarbas, né? Porque sempre fica, pra não ficar o acabamento feio. Esses detalhes faz toda a diferença e fica esse solzinho lindo. Eu não lembro agora que a gente fazia um abacaxi. Como esse vídeo da semana passada, eu acabo esquecendo algumas coisas. Esse final de semana eu não gravei nada, eu fiz muitos bolos, mas infelizmente não consegui gravar por falta de memória. No aparelho não tinha nem editado esse vídeo. Ó, o abacaxizinho eu tô fazendo a marcaçãozinha com a lâmina de estilete também. Faz de um lado, depois faz de outro, saiu da câmera, porque às vezes eu não presto atenção que tô gravando e não sei até onde tá pegando a câmera. Mas é isso, né, pessoal? Quem tá aprendendo é assim. Mas aí dá pra fazer tranquilo, ó. Tô marcando com um palitinho de dente. Vou fazer as folhazinhas do abacaxi. Geralmente esse sistema Flamengo, Polpare, fecha na piscina. Tem as frutinhas tropicais, flores, né? Esses detalhezinhos aí ficou bonitinho. Eu achei que as folhas, né? Do abacaxi ficou pouquinho, então eu tirei e fiz um pouquinho mais, porque tava desproporcional. E aí, ó, coloquei um palitozinho para não ficar caindo e já ficou prontinho e bem bonitinho. O coco é bem fácil de fazer. Faz uma bolinha, tá vendo, ó? Fez a marcaçãozinha em cima. Pega um pedacinho de branco. Eu abri, mas você pode fazer só uma bolinha na mão e apertar e colocar em cima do coco, né, para ser a parte que descascou, que fica bem bonitinho. Essa parte aí você vai ajeitando com os dedos, encosta bem, para meio que unir, né, e ficar bem mais bonitinho o acabamento. Pronto, o coquinho também já tá pronto. Aproveitei o branquinho e vou cortar as faixazinhas da boia. E aí eu já coloco a primeira na emendazinha que eu fiz, né, para não ficar a emenda de fora.
quando eu cortei. E tudo eu tô colando com água, pessoal. Às vezes eu não coloco porque tá bem. Minha pasta não resseca, porque como eu utilizei só a gordura aí na bancada para abrir, ela por si só ela já cola. Mas sempre coloca um pouquinho de água para depois não acontecer de ficar caindo, né? Passa bem pouquinho água mesmo. Olha como fica bonitinho. O 9 já secou, tá vendo? Porque eu tinha colocado muito CMC, foram só minutinhos. Outra essa parte de colocar o nome, tá? Essas bolinhas que vai ter no bolo, eu cortei com um bico grande. E aí vou colando com água. Aí eu tô passando água em tudo. Vou colando, vou sempre olhando onde é que vai ficar mais bonitinho. O óculosinho, meu irmão fez, foi só cortador de coração, tá vendo? Cortou os coraçõezinhos e vai montando. Polpare é um tema para você que é iniciante, tranquilo de fazer, porque todas as modelagens, os acabamentos, eles são bem fáceis, tá? Não é difícil, mas sempre tenta fazer com um pouquinho de antecedência para não fazer em cima da hora. Em cima da hora deixa qualquer um agoniado. Eu não gravei tudo, pessoal, porque fica difícil. Essa sombrinha aí eu já fiz na hora de colocar no bolo. É bem tranquilo, mas em outros bolos eu vou mostrando, tá? Mas é bem fácil mesmo, só desenha no papel e recorta na pasta que dá certo. E fui fazendo as gotinhas da água, tá vendo? Faz uma bolinha, modelando mesmo na mão que dá certo. E aí eu vou colando e olhando se tá ficando legal, né? Afasto e dou aquela olhadinha de sempre. E essa maravilha de bolo, que coisa linda. Já temos bolinho pronto. Vou mostrar os detalhes para vocês. Agora a gente vai cobrir o bolo de noiva pernambucano, porque é só para corte, tá? Da mesma cliente. Eu vou mostrar o passo a passo direitinho para vocês. Eu só uso esse glacê para cobrir o bolo de noiva pernambucano, porque eu acho que é a combinação perfeita. Bem azedinho, tá? Porque eu uso bastante limão. Eu só uso realmente no bolo de noiva pernambucano. Eu sei que vocês vão perguntar se para bolo de andade, para bolo recheado, se dá certo usar com blindagem. Eu nunca usei. Realmente eu só usei no bolo de noiva pernambucano. Vai fazer o glacêzinho que eu utilizo no bolo de noiva pernambucano. Eu só utilizo no bolo de noiva pernambucano. É um glacêzinho bem azedinho, que só vai 4 ingredientes. Eu vou utilizar esse açúcar da Petribu, que é para glacê, tá vendo? Mas eu aconselho e recomendo utilizar o Glaçuca da União. O Glaçuca da União ele é mais grossinho do que esse ele tem, acho que tem um pouco mais de amido. Eu acredito que o da União não tenha, e aí é mais fácil para você aplicar e alisar o bolo. Mas como eu não tenho aqui na minha região, é uma escassez do Glaçuca, é muito raro a gente encontrar, e quando a gente encontra é um preço muito, muito alto. Acaba que não compensa, mas aí quando encontra é uma raridade. E o que acontece? São só 4 ingredientes. Glaçuca da União, gordura vegetal. Eu utilizo da Primor porque ela é a que mais encontro aqui na minha região, mas pode ser qualquer marca, tá? Agora, essa do pacotinho, tá? Não é aquela de fritura, não. Creme de leite, que vai uma pequena quantidade, e suco de limão, que vai bastante. Ele fica bem azedinho, tá? Fica bem azedinho, bem gostosinho. Casa perfeito com o bolo de noiva pernambucano. E aí eu peneirei aqui nessa bacia, ó, 4 pacotes, que equivalem a 2 quilos. Eu vou narrar agora o vídeo, porque eu não vou poder ficar falando em cima da receita, também eu não consigo ficar explicando e trabalhando, né? Mas aí eu narro e vou explicando bem direitinho pra vocês. Nessa bacia eu tenho 2 quilos de açúcar nos 4 pacotes, eu vou acrescentar a gordura, eu vou colocar as quantidades aqui na tela e na descrição. Vou colocar a gordura. Eu esqueci que eu sempre tiro um pouquinho do açúcar, tá? Numa vasilhinha um pouquinho. Acrescentei a gordura, o creme de leite e vou misturando, né? Fazendo tipo uma farofinha. E aí venho com suco de limão. Não acrescenta tudo de uma vez, não, tá, pessoal? Vai acrescentando aos poucos. Até porque cada açúcar, marca de açúcar dá um ponto. Eu vou acrescentando e vou mostrar pra vocês por que que eu tirei o açúcar. E aí que incorporou tudo, tá grudando nas mãos porque não tá no ponto correto. Eu pego o açuquinha que eu tirei e vou dar o ponto com ele. Tirem um pouquinho do açúcar, não trabalhem colocando o açúcar todo de uma vez, porque se não der o ponto, como que é que você vai fazer, né? Precisa tirar um pouquinho do açúcar realmente. E aí eu vou sovando. Ó, pessoal, minhas mãos estão super higienizadas. Eu tenho já escovinha para limpar as unhas. Minhas unhas são sempre pequenininhas e é muito raro eu pintar, né? Pinto quando vou para uma festa, mas aí eu tiro para trabalhar. E nesse processo você precisa lavar as mãos várias vezes. Aí eu fui lavar as mãos, lavei umas 3 vezes, porque com as mãos limpas é que você vai saber o ponto. E o ponto é esse, ó, que você pega, não gruda nas mãos, você tenta alisar e você vê que alisou. Tá vendo? Esse é o ponto. Aí você sova, sova até ficar nesse ponto, né? E vai dando o ponto certo até parar de grudar nas mãos. E aí tá o bolinho, tá? A gente vai cobrir ele. É só para corte, como eu disse, esse açúcar eu não consigo deixar ele bem lisinho. Antigamente eu trabalhei muito com, assim, né, com bolo de noiva e eu fazia ele
todo decoradinho, todo bonitinho, cobria com esse açuquinha e fazia os detalhes em pasta americana. Eu vou colocar aqui na tela agora o bolinho que eu já fiz pra Lorena, que esse bolo é pra Lorena. É a mãe de Lorena, minha super cliente. É cliente de muitos anos, desde o início. Ela foi o meu primeiro bolo de casamento que eu fiz, foi o dela, que eu não queria fazer porque eu tava com medo. E ela, não, você vai fazer. Eu disse, não, não sei fazer, não. Vai, eu fiz o bolo do casamento dela e fiz inúmeros bolos. Não dá nem pra. Não tem nem como contabilizar, porque foram muitos. Eu vou colocar esse de Lorena, né, que vocês estão vendo, da Paw Patrol, que ele tá todo decorado com esse açuquinha e só os detalhes que são de pasta americana. E esse é o processo, mãos higienizadas. Se quiser trabalhar com luva, beleza, agora tu vai precisar de muitas luvas só pra mexer o açúcar, né, fazer o açuquinha e cobrir o bolo. Porque você vai precisar estar lavando as mãos sempre, tá? Mãos higienizadas, tudo bem limpinho. E aí eu aplico todo o bolo e vou alisando, tá? Com glaçuca, que o ponto do açúcar fica melhor, fica mais fácil de aplicar e de alisar, eu consigo deixar ele bem lisinho. Com esse açúcar eu não consigo deixar bem lisinho, não, mas como é só para corte, não tem tanto problema. E aí aliso, pessoal. Tá vendo a altura do bolo? Esse bolo eu acho que ele tá com 9 centímetros de altura já com açúcar, porque é um bolo que não cresce e eu gosto de trabalhar com bolos altos, tá? E foi aplicando, aliso, o bolo quadrado dá um pouquinho mais de trabalho, os redondos é mais fácil, são mais fáceis para você fazer esse processo e deixar ele bem certinho. E aí só aliso mesmo o máximo que eu puder. O açúcar, esse açúcar não permite muito, eu prefiro esse açúcar para fazer a pasta americana, mas é a minha realidade, né? Então, tô usando ele mesmo até que encontre o açúcar num preço que a pessoa consiga pagar e ter algum lucro, né? Senão acaba que nem vale a pena. Alisei e terminei. Os dois bolos tá aí prontinhos. A diferença da altura, pessoal, tá vendo de um pro outro. Mas é uma encomenda que vai servir umas 100 pessoas, tá? E tá aí de pertinho o resultado do bolo. Achei que ficou bem lindinho, bem colorido, tá? Coloquei o novo, coloquei os detalhezinhos em cima. Achei que ficou bem lindinho. O meu coração, assim, fica bem aquecidozinho quando eu vejo o resultado final. Eu espero. E aí, pessoal, gostaram das receitinhas, das dicasinhas de hoje? Então, aqui os bolinhos prontinhos. Não tô mais devendo, né, a receita do glacêzinho que eu utilizo do bolo e nem da receita completa do bolo novo pernambucano. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter ficado até aqui comigo. É muito importante quando vocês assistem até o final. Esses vídeos dão muito trabalho. Eu não entendo muita coisa de edição, de capa, do que eu posso mostrar para que vocês assistam até o final, mas eu garanto que eu gravo tudo, ensino tudo do fundo do meu coração com muito carinho. Espero que esteja ajudando vocês de alguma forma. Então se inscreve aqui no meu canal, compartilha esse vídeo no grupo da família, para os amigos, né? Quem gosta desse tipo de conteúdo, deixa um joinha, deixa um comentário aqui com alguma dúvida, um comentário para gerar engajamento, tá bom? E até o próximo vídeo.